Olá, meus queridos cravos e rosas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Poder do Oculto. Meu nome é Natália, para quem não me conhece. Gratidão a todos que estão presentes neste momento. Gente, me deu uma instantânea alegria. Tem a ver com vocês aí, hein? Vocês do signo de Gêmeos. O que vocês estão felizinhos aí, hein? Felizinhos, felicidade. Vamos ver aqui. Leitura Roda da Vida. Nossa, eu não tô conseguindo nem abrir meus. O que aconteceu aí, hein? Me contem. A alegria é tão grande, ó, 50 dentes e o olho até pequenininho. Vem felicidade aí para vocês, hein? Vamos ver aqui a leitura Roda da Vida, signo de Gêmeos. Vamos ver, Gêmeos. Essa leitura é análoga ao mapa natal. Vamos ver aqui, signo de Gêmeos. Cavaleiro, a princesa de ouros, né? O cavaleiro de ouros também. E o julgamento. Então, gente, vocês sabem que nesses últimos dias eu tenho pegado uma frequência, eu trabalho com a frequência do mundo, né? Do planeta. Então, eu capto que tá no inconsciente coletivo. E eu tô pegando uma frequência muito ligada ao passado, né? Então, tem muitas coisas sendo restituídas, corrigidas, ligada à família, ao passado. Depois vocês coloquem aqui nos comentários se vocês estão sentindo essa frequência. E peço também para as criancinhas que estarão ouvindo, para não colocar comentários, eu não quero saber do passado. Que eu não estou falando dessas questões de você voltar com ex, nada disso. A questão de correção de vida, né, de trajetória, de voltar a refletir sobre coisas que aconteceram, ou até injustiças que ocorreram, sendo corrigidas agora, né? Então, essa frequência eu tô captando, não uma frequência pequenininha, mesquinha, sabe? Então, para quem tá nessa frequência pequenininha, mesquinha, nem perde o tempo de comentar, tá bom? Então, aqui tá falando de vocês recuperando algo, sabe? Parece que tem uma lição sendo integrada agora do passado. Então, a Princesa de Ouros aqui fala de vocês passando por uma atualização. Toda vez que eu olho essa imagem, a impressão que eu tenho é que ela estava de cavalo e ela deixou o cavalo e pegou a bicicleta. Então, houve uma atualização. E a gente sabe que o Urano está em Gêmeos, né? Atualizando aí. Urano é a oitava maior de Mercúrio, então trazendo uma sofisticação na parte intelectual, trabalhando com a parte das conexões neurais, porque é a eletricidade que o Urano trabalha. Então, tem muita coisa sendo atualizada na nossa mente, ok? Urano, nesse momento, Urano está em Touro, na casa 9, que é uma oitava. A casa 9 é a casa de Sagitário, que é o oposto complementar de vocês. Então, esse comentário que eu fiz, não deleta, porque dá no mesmo, tá? Não deleta, dá no mesmo. A partir de maio, Urano vai para Gêmeos, entra na casa 10. Deixa eu ver aqui, que tá no mapa de outra pessoa. Deixa eu ver a raiz do mundo. Deixa eu ver aqui. Raiz do mundo, aonde que Urano vai estar. Só um minuto, gente. Vamos ver. Urano, pra gente, do mundo inteiro, tá na casa 12, em Touro. Então, tem a ver com o nosso inconsciente coletivo ligado às tradições. A gente tá rompendo, tá? E esse Urano, ele tá quadrado a Saturno. Tá tendo uma guerra entre o antigo e o novo. É uma atualização que tá acontecendo. Então, provavelmente, pessoas com perdas financeiras,
não conseguindo cumprir os acordos e contratos, tá? Porque tem que restabelecer uma nova ordem. Então, a partir de maio, esse Urano vai continuar na casa 12, porque tem interceptação de signo na casa 12. Tem uma tensão desse Urano a Saturno. Maio, junho. Então, provavelmente, gente, essa cobrança que a gente está sentindo, essa dificuldade de cumprir o que a gente acorda, principalmente com autoridades, ela vai pegar agora no campo familiar a partir de maio e nos relacionamentos. Então, tem uma tendência a muitas rupturas nos relacionamentos, quem não conseguir passar pela fase do amadurecimento. Então, aqui eu vejo que tem muita coisa que está retornando para ser corrigida e incorporada, amadurecido mesmo as experiências, tá? Vamos ver, casa 1, Gêmeos, temos o 9 de paus e temos o Imperador. Na casa 1, eu vejo aqui que vocês deixam de evitar um conflito. Tinha alguma coisa acontecendo já há algum tempo, e vocês estavam evitando o confronto, evitando que a coisa se desenrolasse, tá? Ou de se intrometer ali numa situação. Vocês passam a olhar essa situação diferente. Eu vejo que tem um início aqui corajoso de enfrentar algo, né? Enfrentar essa nova reorganização de vida. Alguns de vocês têm a ver com moradia, tem a ver com a sua independência, de qualquer maneira tem a ver com a sua independência. Mas vocês estavam tendo uma certa dificuldade de encarar. Alguns pode ser uma questão ligada a alguém de Áries. Então você estava evitando ali um confronto, mas aqui está falando que você vai encarar isso, tá? Depois de um longo período, você revisando as coisas, incorporando as lições, entendendo a coisa diferente, amadurecendo, vocês vão conseguir aqui enfrentar uma situação, tá? E o 6 de ouros, aqui tá falando que vocês irão conseguir resolver uma situação que estavam impedindo ali a felicidade de vocês, porque vocês tinham que fechar um ciclo também ligado à família. Então, aqui você encarando uma situação, fala que tem uma questão ligada a dinheiro, ou vocês recebendo, ou vocês pagando aqui, tá? E vocês entrando numa energia de grande transformação. Eu acredito que a questão aqui é que vocês estavam relutantes para entrar num processo de transformação que vai demandar muita energia, um certo estresse. Então, vocês estavam ali procrastinando assumir, né, o controle de uma situação. Mas aqui o espiritual está falando que vai ser tudo muito rápido, tá? A partir do momento que vocês decidem encarar essa situação, vai ter uma troca justa, pode ser uma troca financeira, pode ser uma reorganização, um reequilíbrio entre você e essa pessoa, essa situação, e logo a situação já se muda, já se muda, a situação muda e você e a pessoa se transformam. Então, assim, é tudo muito rápido, só que é uma energia de fogo. Então, vai exigir de vocês uma queima de energia na matéria. Então, vocês vão ter que se deslocar, se movimentar, mas vai dar certo aqui, tá? Tem coisas ligadas a dinheiro aqui. Outra coisa, eu vejo aqui que tem uma pessoa que vai dar suporte para vocês, alguém de Peixes, Câncer ou Escorpião. Essa pessoa ela vai ser um ponto de ancoragem nesse processo tão estressante que vocês irão passar, tá bom? Então, aqui mostra que vocês terão ajuda de alguém, até mesmo ajuda financeira. Vamos ver aqui, casa 2, financeiro, Gêmeos, 8 de paus
temos a torre e temos o 4 de paus. Bom, aqui fala que na parte, essa casa é de touro, né? E a gente já viu como que tá touro ali. Vocês estão tendo problemas com pagamentos, né? E cumprir acordos. Então, aqui fala que num passado recente, teve aqui uma decepção, mesmo vocês tendo aqui um reconhecimento profissional ou algum tipo de conhecimento de valioso, vocês não tiveram o reconhecimento que vocês imaginavam. Tinham um reconhecimento, mas não era grande o bastante para dar conta dos acordos. Então, tá falando que nesse momento tem um fluxo acontecendo. Esse fluxo vai fazer com que desmorone algo, né? Tem algo que vocês não vão conseguir sustentar e tá tudo bem, tá? Realmente está tudo bem. Vocês acharam que ia avançar mais do que irão avançar no momento. Então, tem uma torre que acontece, né? Tem uma ruptura, uma porta que se fecha. Vocês acharam que ia mais longe na parte material, né, financeira, ou até com compromisso, e não vai. Só que aqui eles estão falando que assim que cai, você tem... você não vai ter o avanço que você gostaria, mas você também não fica sem nada, né? Aqui o que vai restar vai trazer uma segurança para vocês. Então vocês não perdem tudo, vocês só não vão ter o rendimento que vocês gostariam. Então, supondo que a gente esteja falando de dinheiro, você investiu 100 para ter 200. Você não vai ter o 200, mas não perde o 100, ok? Então, aqui vocês ainda vão se sentir seguros, tem uma energia de comemoração aqui, de vocês estabelecendo uma nova parceria. É aquilo, tem uma certa frustração, sim, porque é algo que vocês gostariam que fosse resolvido mais rápido. E aqui tá falando que vocês não vão conseguir cortar o processo, né, ou acelerar o processo. Aqui leva um tempo para integração mesmo, tem a ver com aprendizado espiritual, por isso o tempo, né? Tanto que tem coisas que vocês vão observar agora que tem a ver com 20 anos atrás. Então, isso já faz vocês pararem e refletirem que esse avanço que você estava esperando agora não tinha como acontecer porque justamente você não incorporou ainda a sabedoria que precisa para ter esse avanço. Então, se você está incorporando coisa de 20 anos atrás agora, você já tem uma noção. Por que não? Por que as coisas não estão ocorrendo agora? Tá? Mas aqui eu vejo vocês comemorando. Vamos ver casa 3, a casa de gêmeos. Temos o 6 de paus e o 4 de espadas. E o 2 de ouros. Olha, aqui eu vejo vocês escolhendo pela cura. A cura e equilíbrio na matéria. Sinto que vocês irão reconhecer que vocês avançaram, venceram, apesar das dificuldades. Terá um reconhecimento também de que vocês têm limitações. E isso vai fazer que alguns de vocês desistam. Desistam mesmo de lutar contra uma situação. Sabe? Tipo, você chegou no seu ponto limite. Tá, até aqui eu não sabia que eu tinha essa limitação, agora eu sei, ou de alguém. Isso pode ser de alguém porque é a casa 3, é a casa dos outros também, né? Dos vizinhos, primos, parentes, irmãos e do comércio, tá? Das relações. E da comunicação também. E dá não sei o que, e dá não sei o que. Tô brincando, gente. Tem várias coisas na casa, mas eu não posso falar tudo, né? Que não dá. Então, aqui, o que vocês precisam saber é que há uma consciência da limitação existindo aí, surgindo,
e dentro disso um reconhecimento do seu valor, que você realmente superou muita coisa dentro dessa limitação que hoje você sabe, mas eu vejo vocês desistindo mesmo, tá? A palavra é desistir, vocês vão relaxar, muitos de vocês deixam de lutar. Aqui a gente vê um cadeirante, ele superou, ele tá jogando basquete aqui, mas ele sabe das limitações dele, mas ele se sentindo feliz pelo que ele alcançou, né? Dentro das limitações, ele foi longe, né? Principalmente na matéria, né? Porque é uma limitação ali. Mas ele não decide ficar se pressionando tanto, né? Para ter mais movimento. Não, eu já atingi um patamar e tá tudo certo. E o 4 de espadas fala aqui de alguém relaxando, né? E aceitando a situação como é e se sentindo também protegido porque alcançou algo. Então, o 2 de ouros, o 8 de ouros e o 2 de paus fala de vocês aí conseguindo atingir um objetivo na matéria, né? Não do jeito que vocês gostariam, mas aqui sim, atingiram. E agora é momento de descansar, tá? Então eu vejo aqui vocês num processo de descanso. Casa 4, casa física interna, de Gêmeos. Pajem de paus e o 5 de espadas. Aqui tá falando que tem um conflito, pode ser um bate-boca com uma pessoa mais nova, uma criança em casa, ou pode ser o bate-boca com a criança, ou com o adolescente, ou com o irmão, alguém mais novo. E trazendo um grande estresse, pode ser alguém fazendo de pirraça, tá? Eu sei que vai ter esse conflito, só que eu vejo também que vai ser a última vez que isso acontece. Porque vocês passam a ter a consciência de que realmente tem algo que tem um conflito. A sensação que eu tô tendo aqui, né, vendo, sentindo o que eu tô sentindo e vendo as cartas, é que vocês passam a ter uma consciência da limitação de vocês e do outro. E tá tudo bem, agora tá tudo bem, porque vocês deixam de esperar uma coisa que não vai acontecer. E eu tô falando isso não é para estragar sonhos de ninguém, mas vocês passam a ter uma consciência real da situação, sabe? E provavelmente esse cansaço que existe aqui na casa 3, né, de tá, chega, desisto, é exatamente porque vocês, por um longo período, lutaram muito, sabe? Assim, lutaram para trazer um resultado diferente, mostrar uma coisa diferente, e isso demanda muita energia, né? E vocês passam até a consciência de que não é por aí, e que isso cansa muito, né? Eu posso explicar isso de outra maneira. Por exemplo, você talvez lutou para aparentar uma coisa que você não era. E chega nesse momento da jornada que você fala, tá, não tenho mais energia para levar essa imagem que eu não sou. Então, por isso que esses planetas que entram em Áries agora, Saturno, Netuno, vai mostrar muita queda de muitas pessoas, porque vai mostrar o que é e o que não é, né? E não tem como disfarçar mais. Vai ser mostrado, vai ser observado o que é ou não é. E tá tudo certo. E provavelmente, como vocês é da comunicação, é da mídia, tem a questão dos irmãos, primos, parentes, vizinhos, essas coisas, essas pessoas. Então, eu vejo que tem um limite. Vocês alcançam um limite de tentar investir e trazer um resultado. E assim, gente, sinceramente, nesse ponto, eu acho que vocês não precisam estar se sentindo derrotados
ou nossa, eu tô desistindo. Não, eu vejo aqui que aqui tem uma consciência de que, poxa, eu lutei mesmo, sabe? Eu lutei, eu batalhei, só que daqui para frente eu não tenho mais energia, tá? Porque todo mundo que tem essa frequência de luta e conquista sabe que quanto maior o patamar que você quer chegar, maior é o deserto. Então você tem que ter uma bateria de fé muito grande para você chegar no próximo degrau. Tudo pode acontecer. Só que tem momentos da vida que a gente chega e fala assim: eu tenho essa bateria, você tem uma clareza mental tão grande que você consegue ver. Então é o que está acontecendo aqui. Vocês chegaram no patamar, só que aqui vocês têm uma consciência de que para chegar lá mais um, vocês vão ter que ter um nível de bateria muito alto, né? Tipo 100%. E devido ao nível de esforço diário, isso é muito difícil. Então, vão dar outros exemplos aqui, porque essa é a mensagem principal. Imagine o 10 de paus, uma pessoa com um monte de paus nas costas. O 10 de paus, muitas vezes, é as atribuições que as pessoas esperam de nós. Então, por exemplo, se no social reza a cartilha de que você tem que ter peso tal, ter a profissão tal, ter a casa tal, o carro tal, você tem que se comunicar de tal maneira para você ser aceito, seu cabelo tem que ter a tal espessura, o molde do que os outros querem, sua família fala que para você ser uma pessoa bonita, aceita, você tem que fazer tal cirurgia, sabe, um monte de atribuições. Isso causa um peso, mais um peso, um peso. Eu lembro até uma frase que eu falava muito no início do meu despertar, às vezes eu falava chorando assim: "Ai, mas eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser boa mãe, eu tenho que ser uma empresária, eu tenho que falar idiomas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ser tudo". E tem gente que não tem que ser nada. E eu falava desse jeito, chorando, no processo de despertar. E é o 10 de paus. Você coloca tanta coisa de expectativa, que o mundo, né, é inconsciente, tá, gente? Você vai pegando aquelas atribuições e quando você vê, você tá super carregado, você tá super frustrado porque você não dá conta, e do pouco que você dá conta é com muito esforço. Então chega uma hora que você pifa, né? Não é o caso de vocês aqui, porque eu sei que vocês vão comemorar, vocês vão ter momento de grande felicidade, porque eu abri o vídeo muito feliz e continuo, mas aqui tem uma questão que vocês vão abandonar, sim. É uma questão ligada à parceria, principalmente. É, tá, eu entendi aqui. Eu entendi que não adianta eu lutar, não adianta eu ir atrás, não adianta, não adianta. E se adiantar, é, não é que o preço vai ser muito alto, vocês não têm a energia para alcançar isso, tá? Não tem. Então, tipo assim, isso aí é muito pro meu caminhãozinho. Ou é bem assim. Ou é vocês entrando nessa conclusão, ou uma pessoa. A questão aqui é que tem uma relação que passa a ter essa consciência, que não adianta vocês discutirem, não adianta brigar, vai ser só estresse. Então vocês vão resolver abandonar o barco e relaxar. Relaxar com a estrutura que vocês têm, tá? Poderia ganhar mais? Podia conseguir mais? Claro que sim. Mas aqui demanda algo que não vale a pena, tá? Na verdade, não, vocês não têm gasolina para isso, tá? Então eu vejo que vocês passam a ser muito gratos do que vocês têm, do que vocês possuem, porque é o 4 de paus, 4 de espadas. Então é o 4. Vocês estão assegurados, tá? Então tem uma segurança, tem uma satisfação. Mas aqui dentro da casa de vocês, 6 de copas, aqui fala que vocês passam a ver uma situação que era muito conflituosa com alguém, passa a ter uma harmonia,
porque vocês decidem compreender essa pessoa e parar de bater de frente, tá? Tentar convencer a pessoa, tentar fazer as coisas mudarem. Então, aqui tá falando de vocês encontrando uma calma emocional, entrando numa frequência mais estável, tá? Harmônica, muita harmonia, uma frequência de novo, uma frequência de vocês se sentindo mais leves, sem tanto compromisso, sem tanta pressão aqui dentro de casa, tá? Então tem uma libertação muito grande acontecendo que vai trazer uma harmonia dentro de casa, porque antes era muito conflito, tá? Ligado a uma criança aqui. A partir do momento que vocês soltam e passa a se adequar essa estrutura que já existe, que é uma estrutura boa, o conflito para, tá? Outro exemplo, supondo que você é um atleta, que você tem um rendimento X ali e você queria alcançar o Y, você deixa de exigir tanto do seu corpo, tá? Tá, eu vim até aqui, tá certo, tá? E isso vai trazer assim, olha, uma liberação de um peso imenso. E vocês vão conseguir ser felizes, porque não tava dando desse jeito que tava. Casa 5, Pajem de espadas e o 10 de paus, tá vendo? Muitos de vocês têm a ver com filhos. Filhos. Muita demanda aqui, tá vendo, ó? Muita responsabilidade, muita energia aqui, rainha de paus. Vocês trabalhando muito, fazendo muita coisa, muita responsabilidade, muito, 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 muito. E eu vejo aqui que essa energia da morte é a transformação. A gente tem 7 pássaros aqui. Então, é o 7 de espadas. Vocês não estavam conseguindo enxergar, né? Que estava muito pesado, muita demanda. Então, aqui vocês saem de uma sabotagem ligadamente, o modo de pensar, passa a enxergar a situação de uma maneira mais clara. E o Pajem de Espadas fala que vocês repararam, observaram isso. Pode ser até em outras casas, em outros relacionamentos, que não existia isso, tá? Então aqui tem um grande crescimento, gente. Vocês saem do pajem e vão pro rei de espadas. Aqui vocês estão tendo mesmo essa energia de Urano, que é a oitava maior do regente de vocês, que é Mercúrio. Então tem uma inteligência suprema, superior, né? Uma inteligência maior acontecendo aí, né? O sistema cognitivo de vocês está sendo atualizado, está tudo fazendo sentido, está tudo tendo uma conexão, está tudo tendo. Todos os aprendizados estão sendo incorporados agora, entendidos, tá? As coisas estavam dispersas, agora passa tudo a fazer sentido. Então, o nível de consciência, de inteligência, de clareza mental vai aumentar em relação a filhos, né? Outra coisa aqui em relação a namoro, se tem namorado, namorada, amigos, toda a criação que você tivesse, você é uma pessoa criativa, você fazia muito, 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 e trazia um peso isso para você. E você passa a ter uma inteligência diferente agora, até um modo de se comunicar mais direto, mais inteligente. E isso é tudo observando, tanto que você sai do pajem e vai para o rei. Tem uma ascensão muito rápida, tá? Isso trazendo um afastamento dessa energia fogo, porque vocês queriam transformar, 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 transformar,
e deu, sabe? A bateria foi lá embaixo, ok? Então, na parte de namoro, por exemplo, aqui vocês vão mudar o olhar em relação à pessoa. Vejo que vocês passam a ter a tomar a decisão de quem vocês estão racionalmente. Vocês amadurecem, tá? Porque a energia era muito imatura. A rainha de pau junto com o 10 de paus tinha uma coisa muito forte carnal, até uma energia de verão, sabe? Na parte dos relacionamentos, e aqui vocês passam aí pro inverno, buscar proteção e segurança, tá? É sobre isso. E na parte sexual também, passa a ter uma consciência racional sobre isso. Tinha uma questão de transformação, transformação, transformação. Ok? E até a questão de filhos também, eu vejo um olhar muito diferente. Vamos ver casa 6. A Imperatriz e o 3 de Copas. Casa 6 é rotina. E a parte de saúde, eu vejo aqui cuidados com o útero, a parte do baço, fígado, intestino e também a parte da apêndice, tá? Do apêndice, ok? É isso que eles estão mostrando. Alguns têm a ver com o útero, tá? Aqui tá falando que uma pessoa ganha neném essa semana. Vai ter o nascimento de uma criança essa semana. Não está programado o nascimento para essa semana, tem muita comemoração. No geral, vocês estão com a energia da Imperatriz. Então, assim, é muita prosperidade, abundância, fertilidade, segurança com a casa, segurança com o grupo, que protege vocês emocionalmente. Aqui fala de um grande poder de criação, tá? E a justiça. É interessante que tudo que vocês criarem agora vai ser muito direcionado para a racionalidade, para fazer o que é justo, tá? E um discernimento que vocês nunca tiveram. Então, aqui está falando que muitos de vocês vão lidar com uma questão judicial ligada a uma casa. Alguns de vocês têm a ver com uma questão de filhos, gestação, maternidade, alguma coisa assim, ou da mãe de vocês, tá? E o rei de paus. Aqui eu vejo que vocês, independente da situação, se ela é conflituosa com alguém, eu vejo vocês avançando, mas com muita consciência, avançando rápido, com coragem, mas com consciência, tá? Aqui, se tiver uma pessoa de fogo, eu vejo que vocês passam a olhar essa pessoa de fogo, alguém de Áries, Leão e Sagitário, depois de um longo processo, vocês passam a olhar essa pessoa com um olhar mais racional, né? Talvez vocês olhavam essa parceria com um olhar de essa pessoa ela traz transformação, ela traz vida, agitação, né? Desejo, tesão, essas coisas, e vocês passam a olhar essa pessoa com um pouco mais de frieza, né? Observar as características, o que essa pessoa pode ofertar, e não essa frequência de transformação, de movimento, de vida, que você tem que estar todo momento abastecendo, né? E isso vai trazer aqui o fim desse peso, tá? Eu vejo aqui que tem também uma pessoa que vem ajudar vocês a soltar esse peso, tá? E pode estar na rotina ou no serviço.
essa pessoa e outras também vai contribuir para que você alcance um objetivo na matéria, no seu trabalho, tá? Vamos ver, casa 7, Gêmeos, 8 de copas e o Rei de ouros. Vocês vão deixar para trás uma energia de terra, touro, virgem, capricórnio, tá? Vocês lutaram muito aqui. Lutaram e até mesmo eu vejo que teve um período que alguns de vocês têm alguma coisa ligada a filhos mesmo. Lutaram bastante para trazer uma estrutura aqui, ou alcançar um objetivo na matéria. Gastaram bastante energia, passaram bastante nervoso, tiveram um período aqui que mexeu bastante com a autoestima de vocês, com a parte física. Vocês gastaram muita energia aqui para manter um compromisso, para manter um status, para manter alguém estável, para manter uma situação aparente, né? Só que aqui eu vejo vocês deixando para trás, vocês desapegando de uma estrutura que energeticamente vocês não têm mais energia para manter isso e nem querem, né? E emocionalmente já não é mais recíproco, ou nunca foi, né? Então eu vejo vocês desapegando aqui, total. Tem o desapego. E essa casa 7 é a casa do casamento, da justiça, né? Do acordo ali. Então tem um desapego aqui. Vocês soltando uma estrutura, soltando total. E tem aqui um apoio, vocês estarão recebendo o apoio de alguém nesse processo. Eu vejo vocês também protegendo uma parceria e sendo protegidos. E eu vejo também essa aceitação de uma situação ligada a filhos. Tem algo que vai ser exposto porque vocês estão cansados de proteger, sabe? Ou de tentar mostrar uma coisa que não é. Então a realidade aqui vai ser vista, né? Vai ser vista mesmo. Certo? Tanto na sua rotina quanto nessa energia ligada aos outros. Vocês vão buscar agora algo mais alinhado com alegria, diversão, mas é dentro da realidade. Então vocês vão mostrar as coisas como são e provavelmente vão atrair pessoas que também estão nesse processo de se unir para se proteger e poder ser quem são, tá? É isso. Vamos ver, casa 8, transformação Gêmeos, 3 de copas e o 7 de espadas. Aqui fala, real, vocês estavam no processo de... Vocês não conseguiam enxergar... tinha um ponto cego aqui, ligado às parcerias, né? Tinha um ponto cego e vocês estavam investindo nesse ponto cego. Sim, e aqui eu vejo vocês saindo de uma roubada, porque vocês estavam ali investindo numa parceria que, na verdade, poderia estar com outra pessoa,
ou alguma coisa ali ligada ao seu ego, esse grande esforço. E vocês saindo de uma situação ali e sem esclarecer, porque na verdade nunca teve o que esclarecer, né? Então já estava bem esclarecido, só você que não via. Essa é a real. Então vocês passam a ter consciência de que estavam investindo numa roubada, em algo que já estava bloqueado. Então aqui eu vejo vocês comemorando esse processo de transformação e, até tem uma frequência aqui que vai tentar puxar você para trás ou pedir para você ficar, um grupo, uma amizade. Só que eu vejo vocês decidindo fechar um ciclo que está ligado à rotina da sua família, o modo que a sua família se relacionava, tá? Pai, mãe, filhos, e vocês decidindo pelo 9 de copas, que a grande transformação tá em talvez lutar tanto para fazer todo mundo feliz, né? E no fim você que não é feliz. E essa transformação vai trazer muita felicidade. Porque, na real, se você parar para pensar, você tem tudo o que você precisa para você, né? Aí se sentir bem. Mas se for para outras pessoas, já não tem. Então, essa cobrança de tudo para todo mundo, não deu, vocês entenderam, né? Então tá, é isso. Ser feliz aqui na solitude, não é em família, então tá bom. A felicidade é só para mim, não é para a família, então tá bom. Então eu vejo que vocês passam a ter, na casa da transformação da sombra ali, tem grupos, amigos, família e você. Não tem como você fazer todo mundo feliz. Não tem como você carregar esse peso mais. Então aqui vocês vão decidir pelo mais leve, tá? Até porque eu vejo que alguns de vocês vão ter a consciência de que tem pessoas que ascensionam mais porque tem todo um processo de oportunidade e não tem um esforço tão grande assim, né? E não tem as questões de vocês. Então vocês passam a entender que tem coisa que está muito mais ligada ao seu ego de você conseguir do que uma necessidade, porque se fosse, você teria. Vamos ver casa 9, Gêmeos, Rainha de Ouros e o As de Espadas. Aqui, vocês olhando no horizonte, pensando aqui em relação ao que você quer profundamente, porque a casa 9 ali fala das filosofias, crenças, é uma casa profunda ali, e do espiritual superior virgem, e o As de Espadas fala de vocês terem esse mergulho profundo em si e tendo uma nova consciência sobre o futuro, sobre quem vocês são. Então aqui há uma nova imagem, né, de vocês, que é uma imagem de alguém que é próspero, tem consciência, tem conhecimento, mas que também tem algum tipo de limitação na matéria, né? É isso. Então tem uma energia ali de felicidade, de reconhecimento? Tem, tá? Tem. Eu vejo que vocês até têm um avanço em terras distantes ou pessoas que estão distantes. Vocês vão conseguir esse avanço,
um reconhecimento no profissional, mas eu vejo que muitos de vocês vão decidir abastecer uma base que já existe do que avançar, tá? É isso, casa 10, o diabo e o hierofante e a rainha de espadas. No profissional aqui, tem alguns projetos que vocês vão usar muito da estratégia. Antes vocês tinham uma energia mais limitada. Então, eu vejo que vai ter estratégia, vocês lidando com autoridades. E vocês vão conseguir resolver situações aqui, no caminho de vida de vocês na matéria. Então, se está com conflito com empresas, com pessoas de Capricórnio, Touro, ali até no trabalho ou na sua vida na matéria, você vai resolver, tá? Você vai resolver, você vai sair de uma energia duvidosa, sem resposta, e passa a ter uma segurança para até mesmo conversar, debater e aceitar que algum tipo de fragilidade também, tá? Aceitar também e a força. Tá falando que vocês vão ter que ter bastante confiança nesse processo. E tem a questão da exposição que volta a aparecer. E o 2 de espadas, certo? E o eremita, é isso mesmo. Aqui tá falando que vai ficar bem claro em relação a uma situação que pode ser um jovem, um filho ou alguém de leão. Fica claro que há uma incompatibilidade aqui, há uma situação que não dá para resolver e vocês olhando no horizonte, tentando achar uma decisão aí, tomar uma decisão, achar uma solução que seja melhor para vocês, tá? Que traga tranquilidade e equilíbrio para vocês. Alguns de vocês irão achar essa resposta com alguém do passado ou com alguma coisa do passado. Profissional, sentido de vida. Casa 11, Gêmeos. Temos o 2 de ouros e o 2 de paus. Casa 11, aqui fala que alguns projetos futuros serão aí reconhecidos, tá? Situações que estavam paradas, presas, terão movimento, tá? Eu acredito que depois que vocês decidirem aí expor algo, o que estava ancorado, que vocês não conseguiam resolver, vai se desenrolar ali no social. Para quem tem projeto na internet, lida com grupos, tem alguma coisa que vai dar muito certo, tá? Mas é a partir do momento que vocês passam a olhar a vida dessa maneira que eu tô dizendo, né? De uma nova maneira. Aí vocês começam a crescer aqui. Também vocês podem até se surpreender, né? Porque a hora que você abandona o barco, que daí a coisa começa a fluir. Casa 12, Gêmeos. Temos Rei de Ouros e Rainha de Paus. E 2 de Copas. Aqui tá falando que finaliza uma preocupação que vocês tinham aqui em relação a uma parceria. Para quem tem aí uma parceria com alguém de terra, fala que essa pessoa acaba sendo inimigo de vocês porque não tem uma questão espiritual, mas que não é controlada por vocês. Então, assim, o espiritual está falando que vai abrir, por mais que tenha uma sincronicidade de fatos, acontecimentos entre você e essa pessoa, o espiritual está direcionando vocês para um novo lugar,
tá? Para uma nova parceria e não com essa pessoa, tá? Aqui fecha um ciclo ligado a uma localidade, um local que essa pessoa ela faz parte. Então aqui tá falando que vocês terão um avanço na matéria. Aqui vocês passam a buscar um outro horizonte, a não ter mais medo do passado. Vocês finalizam aquelas preocupações neuras que vocês tinham e vê o quanto a mente de vocês sabotavam, tá? Aqui vocês vão aceitar uma situação do jeito que ela é, tá? E serem gratos, tá? Serem gratos pelo que vem aí. Mas é certo, viu, gente, que vocês passam a ter consciência o quanto a mente de vocês sabotou, tá? E fecha o ciclo aqui com o mundo, a integração das lições e ascensão espiritual e de consciência aqui. É isso. Sinceramente, vocês irão escolher pelo conforto, pela tranquilidade, do que escolher o esforço demasiado e a dificuldade de alcançar alguma coisa, tá? Vocês vão buscar a segurança daqui para frente. A segurança, ok? Bom, vamos ver aqui, Gêmeos, o bloqueio, Cavaleiro de Ouros e os 5 de copas. Então, aqui estava bloqueada essa questão de entendimento desse passado tão conflituoso, emocional. Aqui estava bloqueado, vocês não conseguiam integrar a lição. E agora vai ser integrada. O desafio, Cavaleiro de Paus e o 6 de Ouros. O desafio tá nesse 6 de Ouros. Tem algum tipo de troca financeira aqui que tem que ser rápida, tá? Vocês precisam trocar alguma coisa e logo depois vocês ficam sem nada. Aqui tem que correr atrás logo do preju. E o 9 de paus. É isso que vocês estavam com resistência, porque tem algo aqui que vocês têm que investir e logo tem que correr atrás de mais e mais e mais e mais. Isso daí que vocês é o maior desafio, porque ganha, mas logo tem que buscar mais, sabe? Então é uma luta constante que demanda muita energia de vocês. Então vocês vão desapegar disso, que tem a ver com a estrutura familiar. Bênção de Gêmeos. A bênção de Gêmeos, qual a bênção de Gêmeos? O 9 de Ouros e o 10 de Ouros. Ó, vocês passam a ter consciência de algo valioso, tá? Só que vocês escolhem aqui, né? Na verdade, o que vai vir para vocês não é o 10 de Ouros, aqui tem o final de um ciclo, né? De uma estrutura. Vocês passam a ter o 9, que é a realização individual. Você se realiza materialmente. Aqui é a nível familiar, transborda. E aqui está falando que a bênção é justamente aonde você vai chegar, você superando ali os limites e tendo essa realização material, essa completude, né? Consigo. E aqui tem uma pessoa aguardando vocês, tá? Tem uma pessoa na matéria aguardando vocês. Talvez essa pessoa não tenha a aparência muito aceitável aí, tá? Mas essa pessoa, ela tem uma extrema admiração e quer te oferecer ouros, que é o que você vai buscar daqui para frente, a segurança, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês.
Deixa o like, comentem no vídeo, se inscrevam no canal. Ah, esqueci, lembrei. Os signos. Para quem estiver lidando com Áries, aqui fala que tem uma troca financeira com Áries e vocês aqui se sentindo muito seguros emocionalmente. Confiam muito em Áries e Áries em vocês. Touro tem uma comunicação que fecha uma porta, mas fala que também vocês vão comemorar muito com essa porta que vai fechar. Com Touro. Gêmeos, vocês decidem aqui jogar a toalha por uma situação e vocês entram num período de descanso, de pausa. Câncer, depois de um conflito, vocês decidem entrar em harmonia por causa de uma criança. Ou porque vocês querem mesmo se harmonizar com alguém. Pode ser alguém da família. Vamos lá. Leão. Vocês passam a enxergar uma coisa bem antiga de Leão. Bem antiga. Que vocês não enxergavam. E começa a cair a ficha de alguma coisa de Leão. Virgem, aqui tem uma conversa séria em relação a uma casa. Libra, tem uma comunicação que chega que traz muita comemoração, muita realização e revelação para alguns. Escorpião, tem um fechamento de ciclo com Escorpião. Eu vejo assim, que com Escorpião tem alguma coisa ligada à família. Que vocês passam a entrar numa energia, eu vou me preocupar comigo. E Escorpião também. Sagitário. Sagitário tá tanto no seu karma, ali de perda, quanto no seu ganho. Alguns casos aqui, talvez vocês investiram bastante em Sagitário. E Sagitário, assim, não retribuiu, tá? Porque não foi recíproco. Então, vocês passam a ver que Sagitário não estava investindo em nada. Vocês que estavam planejando coisas aí e esperando ali alguma coisa, não. Era um plano seu, só seu. Então, finaliza esse karma com Sagitário. Capricórnio. Aqui tem uma conversa com Capricórnio. Talvez Capricórnio querendo usar de alguma tradição, ou Touro querendo usar, colocar algum limite no seu trabalho, na sua vida. Mas eu vejo aqui vocês lidando muito bem com essa situação, tendo bastante sensibilidade e entendimento para compreender que Touro nem Capricórnio vai entender essa força que você tem, ou essa atitude de libertar alguma coisa e buscar sua felicidade e de não se conformar e se decidir um caminho diferente e buscar sempre estar melhorando e sempre buscando a sua felicidade. Capricórnio não vai entender isso, nem Touro, e nem no trabalho também, tá? Questão do movimento. Aquário. Aqui fala depois de um longo período, vocês fazendo planos também com Aquário. Vocês passam a observar que não é só você e Aquário,
que também você estava com uma visão limitada, que vai ter que entrar outras pessoas para contribuir, para que isso dê certo entre vocês e Aquário, tá? Peixes aqui finaliza entre vocês e Peixes, muito bloqueio na matéria, muito, assim, muito mesmo. E vocês estavam talvez forçando aqui alguma barra. Eu sinto que a questão de vocês estava com a energia ou está com a energia água, porque quando a gente fala de água, a gente está falando do subjetivo, né? Do abstrato. Então, mexe muito com o mundo assim espiritual na matéria. É muito difícil a gente chegar num equilíbrio, né? Entre o que é possível e o que não é, sabe assim? Então eu vejo que o que vocês caem na real de Peixes é que vocês boiaram muito, né? Viajaram muito nessas, não, tudo é possível. E sim, tudo é possível desde que esteja no seu plano de vida, né? Se tiver no seu plano de vida, é possível. Eles estão até me falando da questão daquela proteína, eu acho que foi descoberta de reconstruir a parte da medula. Não sei se é isso, desculpa, viu, gente? E pessoas voltarem a andar, né? E eu que tenho essa cabeça minha, tem hora que eu olho assim o sistema da medicina e de outro sistema, eu falo, nossa, como a gente é ultrapassado, né? Como tudo é obsoleto aqui nesse planeta. A gente é tão limitado. Eu falo desse jeito. Talvez eu tenha a memória de um lugar mais evoluído, né? Porque toda vez que eu vou para algum lugar, eu falo assim: ah, nossa, a gente ainda tá nisso aí. Deve ser por isso que eu não fico lendo nada, né? Eu falo assim: nossa, a gente é tão ultrapassado, a gente fica acreditando nessas coisas aí. É tudo momentâneo, daqui a pouco descobre outra coisa e outra coisa, e a gente é muito limitado. Então, eu tenho esse sentimento, sabe, gente? Eu falo assim, quando eu vejo muita gente falando, ó, o que que essa pessoa fez? Ó, ó, ó. Aí eu falo assim, nossa senhora, o que que descobriu? Descobriu o quê? Porque descobriu algo que é ano-luz atrás do que é a luz. Eu não sei se vocês conseguem me entender, eu tenho isso, sabia? Então eu não tenho muita preocupação com essa, ai, de pegar verdades. Que verdade o quê? Enfim. Então, tem a questão que eu estava falando de ter descoberto, né? Então, aquela pessoa que teve a lesão na medula ali, não sei se é medula, eu tô falando medula, mas, ai, gente. E daí já teve aquele tratamento e a pessoa não ficou sem andar, né? Mas aquela pessoa estava destinada àquilo. Então eu vejo que vocês passam a entender também essa questão, tá? Tudo é possível, mas eu cheguei num ponto que eu entendo que há um limite certo aqui na matéria. Que isso, sabe, chega uma hora que tá, cheguei no ponto e tá tudo bem. Então, com peixes é isso, porque vocês observaram que a mente de vocês sabotou muito. E muita coisa ligada ao passado, à mãe de vocês, ao próprio espiritual, muitos de vocês tendo aqui decepção com filosofias, crença, religião, porque acreditaram profundamente em algumas verdades ali absolutas de acordo com aquele grupo e que não virou para vocês. Então aqui, esse momento é um momento delicado porque vocês passam a ter
a integração de lições de 20, 30 anos atrás agora. Então é um momento mesmo que vocês irão jogar a toalha em relação a essa preocupação de nutrição familiar, da felicidade da família, da felicidade do grupo. Vocês passam a reconhecer mesmo o que vocês superaram, o valor de vocês, o resultado que vocês adquiriram em toda essa jornada, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comentem no vídeo, se inscreva no canal. E para quem quiser fazer essa leitura, tenho pelo projeto, tá? E tenho também a leitura disponível, a leitura intuitiva, que eu pego o seu nome, data de nascimento e envio uma mensagem para você. Ela tá R$100, tá? 15 a 20 minutos o vídeo gravado. Aí vocês entrem em contato, ok? Então é isso. Para quem tiver interesse também no curso de tarô, baralho cigano, iniciação espiritual, gente, foi essa semana. Eu tive outro despertar, que eu vivo tendo despertares, né? Foi bem intenso essa semana, mas eu tô muito feliz com o grupo que tá no baralho cigano, Lenormand e iniciação espiritual, sabe? Pessoas assim excelentes. Eu sei que foram escolhidas a dedo para estar ali. E também convido os meninos, venha fazer o curso de tarô, meninos. Venha investir em vocês, no mental. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento e é uma ferramenta que cura, tá? Então entre em contato, vai ter uma turma. Eu estou tentando formar uma turma para iniciar no máximo no começo de março, tá? A não sei que aconteça alguma coisa. Eu não gosto de dar data porque eu e data é uma benção, tá? A Noca, tá vendo a Nina, gente? Nina é fogo, a Nonoca. Então, é isso, tá bom? Se vocês querem fazer aí o curso de tarô, vai ter uma sala só para homens, ok? Tô lutando para isso. Um beijo no coração, se cuidem e hype esse vídeo, tá bom? Telefone na descrição. Tchau, tchau.